ao específico, ou seja, quando aquele usuário sair da empresa, ele leva aquelas informações com ele. Tá? E aí a gente recorre novamente aos temas legais, né? Vazamento de dados financeiros, de cartões de crédito, informação médica. Como é que a gente consegue controlar de forma viável esse tipo de atividade sem aumentar os custos operacionais de forma significativa, né? E aí a gente olha de novo para esses desafios dos líderes de TI. Outro desafio hoje é a infraestrutura, né? Tem muita gente que está ainda gastando muito tempo e dinheiro em fazendo backup de maneira manual, né? De ter que atualizar HD, porque o usuário não tem aquele costume de deixar tudo num repositório central, ele salva os arquivos dele dentro da própria máquina dele, e se tiver algum problema com o HD dele, a gente perde aquelas informações. Então, são uns problemas que podem ser resolvidos hoje com um custo relativamente baixo. Mas aí a gente pensa, né, falamos desses desafios, desses problemas, como é que o Google Drive se encaixa dentro disso? Como é que ele pode ajudar? A gente vai dar uma olhada agora, tá, em alguns benefícios específicos com os usuários e também com o TI, mas a gente vai se concentrar em 3 áreas. Força de trabalho móvel, colaboração em projetos, compartilhamento de conteúdo. Acredito que quase todas as empresas têm uma necessidade dentro dessas 3 áreas. Vamos explorar um pouquinho melhor isso agora. Primeiramente, força de trabalho móvel. O que é? Você tem gente que trabalha fora do escritório, né? Você tem uma força de vendas em campo, ou você tem uma equipe de marketing trabalhando em evento, você tem uma equipe técnica que está em campo resolvendo problema em cliente, colaboradores remotos, escritórios separados, né, unidades separadas da matriz da empresa. Você tem executivos que precisam acessar todas as informações do celular deles. E aí você tem a possibilidade, ou até mesmo já implantada, a política do Bring Your Own Device, que nada mais é do que cada colaborador poder usar o seu próprio dispositivo móvel pessoal para acessar essas informações da empresa e trabalhar, em vez da empresa disponibilizar um celular corporativo para ele. Vamos falar um pouquinho sobre um exemplo aqui de uma empresa que passou a utilizar o Google Drive para resolver um pouco esses problemas. Tá? Vocês todos devem conhecer a HP, principal fabricante de computadores com mais de 400 mil funcionários espalhados pelo mundo. Tá? E eles tinham um problema. Qual que era o problema deles? Eles tinham muitos técnicos, né, de campo na área de impressão e sistemas pessoais que mantinham e faziam manutenção de vários equipamentos, impressoras, PCs e outras coisas. Né? E quando eles estavam na rua, eles precisavam acessar as informações de manuais da onde eles estivessem. E eles tinham uma dificuldade. Como é que eu encontro a versão mais atualizada do manual? Né? Como é que eu faço para visualizar esse manual estando no meu cliente, sem ter que ir até a sede da empresa para recolher essa informação? Né? E alguns dos obstáculos que eles tinham também é que precisava se conectar a uma VPN para poder acessar uma intranet. Ou então tinha que encontrar no e-mail. Né? E quando encontrava, de novo, será que eu estou com a versão mais atualizada desse arquivo para poder seguir as instruções do manual? Então, qual foi a solução que eles encontraram dentro do Google Drive? Tá? Primeiro, a equipe de campo passou a usar o Google Drive de maneira independente, não foi algo que a TI estabeleceu. Esses próprios técnicos falaram, poxa, a gente está usando o Google Apps, a gente usa o Gmail, e a gente tem aqui uma oportunidade com o Google Drive para resolver esse nosso problema. Vamos criar uma pasta compartilhada, onde todos os técnicos vão poder acessar as informações atualizadas do produto. Então, na pasta compartilhada, eles tinham a organização por linha de produto e modelo. Né? E os próprios técnicos tinham a responsabilidade de atualizar aquela documentação. Você só tinha um arquivo para uma documentação e toda vez que era atualizado você tinha a última versão. E como resultado, eles passaram a ter acesso, estando no cliente, né, ao documento correto, de maneira rápida, fácil, num aplicativo no celular deles, no tablet deles, ou até mesmo no laptop. Poderiam acessar offline, porque eles sincronizam o dispositivo deles com o Drive quando estão online, então quando estão offline eles têm acesso a esses arquivos, e acabaram reduzindo o tempo que eles gastavam no escritório para recolher a informação que precisavam para fazer a manutenção nos clientes.
Tá? Então, se tornaram mais produtivos. O mais interessante disso é que o trabalho da TI foi zero. A equipe de técnicos no campo criou esse processo, né, esse fluxo de trabalho, sem precisar de ajuda da TI. E estava tudo sendo feito de maneira segura, porque era dentro do Google Drive corporativo. Vamos falar agora da colaboração em projetos. Segundo caso de uso que a gente identificou. Tá? Então, o que é colaboração em projetos? Várias equipes ou várias pessoas dentro de uma equipe que precisam trabalhar no mesmo projeto, no mesmo documento, de maneira colaborativa. Eu preciso do meu colega que senta do meu lado para revisar um relatório meu, para depois eu mandar para o meu chefe e ele adicionar alguns comentários. Como é que a gente faz isso de maneira colaborativa e tranquila, sem ficar naquela de mandar 500 e-mails para lá e para cá com diferentes versões? Alguns exemplos aqui, então, em departamentos diferentes. Na área de vendas, você tem a questão de propostas comerciais, que várias pessoas precisam acessar e editar. Na área de marketing, você tem a questão de campanhas, eventos, designs, finanças, um planejamento de orçamento, uma auditoria, né, planilhas que são envolvidas nisso aí. Na área de RH, avaliação de desempenho, treinamentos que são elaborados. E na área de TI, gerenciamento de projetos. Esses são só alguns exemplos. Mas agora, para dar uma ideia melhor, vamos usar mais um caso de uso de outro cliente nosso. Vou falar da empresa Fairchild. Tá? A empresa Fairchild trabalha com semicondutores. A sede deles fica aqui na Califórnia, aqui perto da Google. E eles contam com mais de 10 mil funcionários no mundo todo, sendo que desses 10 mil, quase todo mundo é usuário de Gmail corporativo também. Tá? Qual que é o problema que eles tinham? As equipes de vendas globais tinham a necessidade de colaborar em diferentes locais e horários do globo com o marketing, engenharia e outros departamentos para desenvolver apresentações comerciais para os seus clientes. Então, um vendedor precisava envolver um engenheiro para ajudar na proposta comercial, na apresentação, na parte técnica, ele precisava do pessoal do marketing para desenvolver conteúdo para ele. Só que, como era uma empresa global, eles estavam com pessoas em diferentes locais. Como eles faziam isso? Né? Naquela época, a colaboração acontecia somente por e-mail. Então, era aquela coisa que eu falei, 500 e-mails para lá e para cá. Começava a ter problema de versionamento, de acesso. Né? Será que eu estou acessando a versão correta dessa apresentação? Será que eu estou atrás do meu colega que está lá na China? Como é que a gente faz? E cada membro da equipe tinha que enviar um e-mail para todos os colaboradores antes e depois de fazer uma edição no documento. Então era muito comum alguém acabar caindo na versão errada. Se não lia o e-mail, acabava abrindo o e-mail anterior, tinha esse problema. Dependendo de onde o funcionário se encontrava também, os downloads acabavam sendo lentos e demorados. Né? Então, porque era sempre ter que baixar do e-mail, abrir aquele arquivo. E vários arquivos diferentes sendo abertos, várias versões diferentes. O que eles encontraram como solução? Agora eles passaram a utilizar o Google Drive para colaborar nas propostas comerciais e nas apresentações. Então, eles conseguem trabalhar dos próprios laptops, né, dos próprios lugares que eles tiverem, e fazer mudanças que são automaticamente sincronizadas com o Google Drive. E assim são sincronizadas com os laptops e dispositivos móveis de todas as equipes do mundo. Então, eu abro um arquivo, eu atualizo aquele arquivo, ele já é sincronizado com o Drive, ele automaticamente é sincronizado com todos os outros colaboradores numa só versão, em vez da gente ter 500 arquivos diferentes. Qual foi o resultado? Agora eles têm uma equipe global que colabora de maneira bem simples, né? Reduziu muito a quantidade de trabalho que eles tinham que realizar. E toda vez que um membro abre a proposta no seu laptop, ele sabe que ele está com certeza trabalhando na última versão. E que as mudanças que ele fizer já vão estar disponíveis imediatamente para todos os outros membros da equipe em qualquer dispositivo. Tá? E quando essa proposta estiver completa, finalizada, a equipe de venda já tem pronta, de novo, nos seus laptops, tablets, dispositivos móveis, né, porque já está sincronizado com o Google Drive na máquina, no dispositivo dessa pessoa. Então, ele não precisa baixar novamente aquela proposta, aquela apresentação quando ele estiver indo para um cliente. Ele não passa mais por aquela angústia, aquele estresse de será que eu vou conseguir baixar? Será que eu vou ter algum problema? Vamos falar do terceiro caso de uso, que é o compartilhamento de conteúdo. Tá? Então, a gente tem a questão de vendas, marketing, finanças, RH.
a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de política e comunicação aqui com esse caso de uso. Vamos falar agora de uma empresa que está no outro lado do mundo, que é a Dick Smith. A Dick Smith é uma empresa varejista na área de eletrônicos. Tá? Eles têm 350 lojas na Austrália e na Nova Zelândia. E eles têm mais de $1 bilhão de receita anual. Hoje eles contam com mais ou menos 4 mil funcionários. Então dá para vocês terem uma ideia mais ou menos de como é grande a operação dessa empresa. Qual que é o problema que eles enfrentavam? Tendo tantas lojas, né, no caso mais de 350, era muito difícil passar comunicados corporativos para todas essas lojas. Eles gastavam muito tempo e esforço para compartilhar essa informação. Né? Quais eram as informações que eles precisavam compartilhar? Mudanças de política dentro da empresa, envio de pesquisas de compliance, né? Planogramas, promoções, até mesmo recall de alguns produtos, tudo isso precisava ser comunicado com uma massa muito grande de unidades de lojas. E muita dessa informação acabava sendo compartilhada de maneira muito trabalhosa, ligações telefônicas, fax, por incrível que pareça, né? Ou envio de e-mail, e acabava consumindo muito tempo da equipe de comunicações fazer isso. Às vezes levava mais de 24 horas para você comunicar uma mudança crítica, emergencial, como o recall de um produto. Né? Quando um produto tinha que ser recolhido por alguma não conformidade com o que ele deveria oferecer. Era um processo lento, né? E ainda assim era difícil de ter certeza que todo mundo havia recebido o comunicado. Né? Estava aquela dúvida. Será que esse e-mail foi lido? Foi recebido, mas será que foi lido? Né? Como é que eu consigo saber que todo mundo realmente está sendo comunicado de maneira apropriada? Qual foi a solução que eles encontraram? Não somente o Google Drive, mas também o Google Sites, né? Que está dentro do nosso pacote. Eles usaram, então, o Google Sites como centro de comunicações para todas as lojas, como se fosse uma página inicial para todo mundo que acessasse computadores da empresa nas lojas. Né? E dentro desse site, eles compartilhavam, né, usavam como interface todas as informações corporativas, como os planogramas, formulários de compliance que eles usavam com os formulários da Google, Google Forms, e até mesmo tickets de promoção. Ficava tudo num repositório só. Então, o conteúdo era hospedado no Google Drive, enquanto a interface ficava de maneira simples, fácil de acessar no Google Sites. Os resultados foram: a equipe de comunicação passou a gastar muito menos tempo compartilhando informação com as lojas e sabia com certeza que todos tinham a última informação, porque eles atualizavam um lugar só e era automaticamente disponível para todo mundo. As lojas já tinham acesso imediato às políticas, né? Era só dar uma atualização na página do Google Sites que eles estivessem acessando, e eles sabiam com certeza que eles estavam com as últimas informações. E o mais interessante foi o seguinte: a administração dessa pasta do Google Drive e do Google Site passaram a ser gerenciado exigindo de mínimo investimento, né? O que antes levava muito trabalho, muitas pessoas para poder enviar todos esses comunicados, passou a exigir menos de 2 pessoas dedicadas tempo integral nessa área específica. Agora que a gente já revisou esses 3 casos de uso, vamos dar uma revisão bem rápida sobre o que vocês já conhecem do produto. Né? Aqueles que já usam o Google Apps hoje sabem que tem à disposição a versão básica com o Google Drive. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente desenvolveu o Google Drive com esses desafios aqui em mente, né? Que ele seja fácil de usar e que ele dê aos usuários um só lugar para armazenar todo o trabalho. Que ele seja seguro e acessível de qualquer lugar do dispositivo. E que a TI possa administrar o produto e dar suporte com facilidade. Né? Então, facilitar a vida de todo mundo, tanto do usuário final quanto do líder de TI. E vamos ver o Drive agora de uma maneira diferente. Tá? A plataforma de compartilhamento de arquivos móvel colaborativa do futuro. Então, muita gente talvez nem esteja usando o Google Drive hoje, mas talvez com essa apresentação passe a ter uma perspectiva diferente. Né? O Drive for Work vai oferecer para as empresas um repositório central, seguro e com mobilidade para os arquivos, independentemente do tamanho. Vai dar vida, né, e remover as barreiras com servidores de arquivos, com VPNs,
que custam, que são trabalhosas, e até mesmo com desktops que a gente tem que manter. Então, como alguns de vocês sabem, o Drive for Work acabou sendo anunciado no I/O no mês de junho, aqui na Califórnia, né? Com algumas novas funcionalidades, como vocês podem ver aí, né? Sendo uma delas o espaço ilimitado, os controles mais específicos de gerenciamento, o Google Vault, que é aquela ferramenta que faz toda a retenção dos e-mails, sendo aplicado também para o Google Drive, então você consegue fazer uma descoberta, uma auditoria do conteúdo que está sendo compartilhado no Drive dentro do Google Vault, e também maiores controles de auditoria e APIs de atividade dentro do Google Drive. Então, a possibilidade de você trabalhar na nuvem com todos os seus arquivos, facilitar o acesso, compartilhamento e colaboração dos seus usuários, enquanto você consegue manter a segurança e os controles necessários que uma empresa requer. E agora a gente vai falar um pouquinho, então, sobre mais alguns benefícios, tanto para o usuário final, quanto para o líder de TI. Quais são os 4 benefícios principais que a gente vê para o usuário final? Principalmente você consegue facilitar o trabalho, né, através da questão da mobilidade, né, trabalhar de um dispositivo móvel. Então, aqui a gente tem um exemplo bem claro, um usuário que está acessando o aplicativo do Google Drive no celular dele, está movendo arquivos dentro de uma pasta, né, com uma experiência bem parecida com a experiência que ele tem na web. O maior objetivo da Google é fazer com que a experiência no dispositivo móvel seja igual ou até melhor que a experiência na web, né, num desktop, num laptop. Os nossos engenheiros que desenvolvem esses aplicativos têm uma meta aqui dentro da Google de trabalhar uma vez por semana somente através de um dispositivo móvel. Então, para vocês terem uma ideia de como a gente leva isso a sério. Manter as equipes atualizadas, né? Então, tornar o Google Drive uma única fonte de informação verdadeira, né? Acabar com essa questão de qual daqueles 6 recursos eu tenho para acessar um arquivo, né? Um pendrive, um SharePoint, uma intranet, o meu HD, o meu e-mail, onde eu mandei um e-mail para mim mesmo, né? Então, tornar isso algo muito mais fácil de acessar dentro das equipes, né? Então, ele é desenvolvido para as equipes, né? Não só para compartilhar documentos e pastas, mas também para colaborar em tempo real e co-criar conteúdo com o Google Docs. Então, dentro do Google Drive, você tem o Google Docs para trabalhar em aplicativos de produtividade, como editor de texto, planilha, apresentações, com várias pessoas ao mesmo tempo, né? E o controle de versões do Drive garante que todos trabalhem com a última versão do arquivo, né, com o feed de atividade, onde você consegue ver ali, como a gente tem agora em destaque ali na imagem, quais foram as últimas alterações no arquivo, quem alterou, quando alterou, e a gente consegue saber isso, né, se torna algo muito mais social. E a gente ainda tem, de maneira integrada, né, como a gente está fazendo agora, compartilhar a tela através de uma videoconferência com o Hangout, né, com o Google Drive para as pessoas trabalharem juntos enquanto elas vão conversando a respeito daquele documento, daquele projeto. Outro benefício bem grande que a gente destaca é poder editar arquivos de diferentes formatos. Tá? Então, você não tem um problema de incompatibilidade. Você consegue abrir, por exemplo, um arquivo Office, né, mesmo sem ter o Office instalado na sua máquina. Você pode fazer com que vários dos seus colaboradores que não têm um licenciamento Office possam trabalhar de maneira tranquila, abrindo, editando e enviando de volta aqueles arquivos para pessoas que mandaram um arquivo nativo Office, né? São mais de 40 tipos diferentes de arquivos que vocês conseguem visualizar. Então, uma redução muito grande de custo que pode acontecer aqui, né? E também fazer com que aquele problema de compatibilidade, de versões diferentes de Office, de outros aplicativos, seja eliminado por ter uma ferramenta tão robusta que pode abrir vários tipos diferentes de arquivo. E agora vocês conseguem ter uma visão geral aí de como isso pode transformar a maneira como um usuário final trabalha.
né? Ele passa a armazenar e compartilhar com o Drive, ele publica, ele torna essa interface fácil de acessar e visualizar nos sites, como a gente deu o exemplo daquele varejista na Austrália. Você ainda tem a ferramenta de busca da Google, que fez com que a Google seja o que ela é hoje, disponível em todos os lugares para encontrar a informação de maneira muito rápida, em vez de ficar abrindo pasta por pasta. Você tem o Google Plus integrado a isso, então, no ambiente corporativo, você poder criar comunidades específicas para o pessoal trabalhar com o Google Plus e compartilhar arquivos. Você tem o Hangouts também disponível para chat, videoconferência, né, para melhorar essa colaboração. E o Google Docs, que está dentro do Google Drive, que é onde você consegue fazer essa edição simultânea, né? Várias pessoas editando um só arquivo ao mesmo tempo. E agora vamos falar um pouquinho então sobre a parte dos benefícios para os líderes de TI, né? A gente já viu para os usuários finais como é que o Google Drive for Work pode trabalhar, e agora vamos ver para os líderes de TI. Em primeiro lugar, é o fim das cotas, né? Quando a gente fala Google Apps ilimitado, muita gente gosta desse termo, é porque não existe mais limite de armazenamento. Na versão básica do Google Apps, a gente trabalha com 30 GB de espaço compartilhado entre o Gmail e o Google Drive para cada usuário. Agora, com o Google Apps ilimitado ou Drive for Work, isso já não existe, né? Você pode armazenar quanto precisar. Só para vocês terem uma ideia, no caso do Google Drive for Work, o limite de upload de um arquivo específico é um arquivo de 5 tera. Tá? Além de você não ter limite de espaço, o tamanho dos arquivos que podem ser colocados no Drive, na nuvem, é um tamanho gigantesco comparado com qualquer coisa que existe hoje no mercado. Tá? Não existe mais cálculo de recurso, não existe mais aviso de falta de espaço e não existe mais trabalho para adicionar mais servidor ou mais espaço. Isso aí deixa de ser um problema para a TI. Você pode armazenar todos os dados que precisar, literalmente. Outra coisa é que você não tem mais tanto limite com a infraestrutura, né? Além disso, a gente garante, né, suporte para vários idiomas. Então, se você é uma empresa global, isso pode ser adaptado para o país onde a sua empresa se encontra, né? Uma rede global otimizada, a gente às vezes não fala muito sobre isso, mas pensa na arquitetura da Google, pensa na infraestrutura que a Google oferece hoje, né? Quantas vezes você já viu o site da Google sair do ar? E por quanto tempo isso aconteceu? A disponibilidade que a gente oferece, essa escala, essa infraestrutura, que é muito difícil para uma empresa qualquer manter. São pouquíssimas as empresas de nuvem, hoje em dia, que conseguem te dar uma disponibilidade, por exemplo, sem paralisação programada. Uma paralisação programada nem existe com a Google, porque os nossos data centers oferecem uma redundância tão grande que se um data center para de funcionar, ele não afeta em nada o seu trabalho, porque todos os outros data centers ainda estão à sua disposição. E agora falando um pouquinho sobre a segurança que a gente oferece. Vocês estão vendo ali embaixo alguns certificados que o Google Drive tem. Tá? Principais certificações de segurança, a gente tem hoje mais de 400 engenheiros de segurança trabalhando aqui na Google em tempo integral para proteger os usuários e sistemas dentro do Google for Work. Vou repetir, são mais de 400 engenheiros dedicados somente a isso. Tá? A gente tem informes de auditoria e controle de segurança para personalizar de acordo com as necessidades da organização. Os dados são criptografados tanto em repouso quanto em trânsito. Esse é um grande diferencial. A busca de arquivos em toda a empresa e ao longo do ano, a gente vai adicionar mais e mais ferramentas de arquivamento e retenção eletrônica. Tá? E você consegue até detectar ameaças contra a segurança. E também ele é fácil de gerenciar. Né? Relatórios muito detalhados sobre o uso. Dentro do painel de controle você consegue ver como é que está sendo utilizado o Drive for Work, quem está usando mais, quem está usando menos, quem está compartilhando o documento com pessoas de fora, quem está compartilhando internamente. Isso fica muito bem controlado pela TI. E com os relatórios a gente pode até ver tendências do uso individual e do uso compartilhado.
Tá? Outra coisa importante ali embaixo, vocês estão vendo a integração com AD. E por último, a integração, né? Ele é integrável, ele é fácil de estender e de personalizar. Vocês estão vendo alguns players comuns aí conhecidos no mercado que já se adaptaram, já criaram extensões para integrar com o Google Drive for Work e facilitar o trabalho de muitas empresas. Né? E ele pode ser personalizado também. Né? Você pode criar APIs específicos de atividade, de controle para integrar com outros sistemas também, você integrar com o seu ERP, de novo, tornar a empresa cada vez mais produtiva. O último slide que eu quero compartilhar com vocês aqui, antes de passar o meu tempo para o nosso colega Richard, é uma comparação dos recursos. O que vocês têm hoje e o que vocês viriam a ter com o Drive for Work. De maneira bem rápida, né? A gente dividiu em 4 etapas. Primeira, armazenamento ilimitado. Vocês passam a ter de 30 GB para não ter limite de espaço. Segundo lugar é a questão do controle avançado. Né? Fazer controle de o que pode ser sincronizado, o que pode ser compartilhado e até mesmo offline. Né? Fazer controle avançado por unidade organizacional. Né? Então, determinadas unidades organizacionais vão poder usar o cliente de sincronização do Drive e a versão offline, outras não, para você ter um controle maior disso. E o que está também dentro do nosso roteiro aí, até o final do ano para ser implementado, é a questão do compartilhamento, o que pode ser compartilhado e como, a nível de unidade organizacional também. Tá? Lista branca para apps também, dentro do controle avançado, e lista branca para domínios. Depois a questão da auditoria avançada. Né? Você tem hoje a API de atividade lá no feed, você consegue ver, mas a nível de administrador, os relatórios de auditoria e API só estão disponíveis no Drive for Work, e ainda teremos outros relatórios de auditoria avançada e alertas. Então, por exemplo, tem uma auditoria de toda vez que um usuário manda imprimir um arquivo do Google Drive, ou toda vez que um usuário manda fazer o download de um arquivo dentro do Google Drive, vai estar disponível para os administradores terem esse controle maior. E, por último lugar, o Google Vault. Muitos de vocês talvez usem hoje o Google Apps for Business com o Google Vault. No Drive for Work vocês vão ter isso. Para aqueles que não têm, novamente, o Google Vault é uma ferramenta que retém todos os e-mails e mensagens dentro da empresa, né? Uma cópia deles, mesmo que eles sejam deletados por um usuário, você tem acesso, e você consegue fazer uma descoberta eletrônica, uma auditoria daquilo. Então, o usuário saiu da empresa, apagou tudo que ele tinha, você consegue abrir lá no Google Vault e ver o que ele tinha, o que ele apagou, ou fazer uma busca por palavra-chave. Né? Vamos procurar uma palavra relacionada à concorrência. E tudo isso vai estar disponível também dentro do Drive for Work. Inclusive, está no roteiro para fazer também a retenção e arquivamento de tudo que estiver no Google Drive. Então, mesmo que o usuário delete arquivos do Google Drive, vai ter uma cópia disponível no Google Vault para ser tanto recuperada como acessada para entender por que aquilo foi deletado. Agora eu vou passar o meu tempo para o Richard, para ele finalizar aqui com mais algumas observações, e depois a gente vai abrir para perguntas e respostas. Olá, bom, eu sou o Richard, eu trabalho como gerente de contas aqui na Google. A gente vai falar um pouco agora do mercado de compartilhamento, desse mercado do armazenamento em cloud, né? Bom, aqui a gente está vendo um pouco uma tabela com os maiores players que a gente tem no mercado de compartilhamento de arquivo, né? Tem alguns que já estão oferecendo armazenamento ilimitado, porém eles têm muita limitação no tamanho do arquivo com o qual você pode trabalhar. Eles não têm tantas APIs de atividade e não tem essa flexibilidade e essa capacidade de e-discovery e retenção de arquivo da mesma maneira e tão integrada quanto a gente tem aqui na Google hoje. E o que é interessante dessa plataforma do Drive for Work é que, além do Drive for Work ser uma plataforma de colaboração em si, ela também se integra com as outras suítes de colaboração da própria Google, como o Hangout, como o Google Sites, como os apps que você pode adicionar do Marketplace, as partes de analíticas, de criação de gráficos e todas essas coisas que são tão interessantes aqui. A gente pode ver que, assim,
em termos de funcionalidades, cada player vai ter uma funcionalidade que se destaca mais. A gente pode ver que o que está marcado como B é as capacidades do Box, o D seriam as capacidades do Dropbox, o O do OneDrive. Só que o Drive ele vai atravessar todas essas capacidades desses outros players, além da integração com a parte de comunicação, da integração com a parte de facilidade de gerenciamento para o TI, porque você vai gerenciar tudo a partir de um lugar só. Então, isso facilita muito a vida. E você vai ter acesso a diversos relatórios customizáveis. Então, se você está procurando saber se alguém deletou algum arquivo, você vai poder saber quem deletou. Se você está querendo saber, está acompanhando algum documento que é delicado, você quer saber o que acontece nesse documento, você tem toda essa liberdade de fazer esse tipo de busca. E por que mudar, então, né, para o Drive for Work? O que ele tem de tão interessante? Você vai ter um local, um repositório central para os seus arquivos. Isso vai te dar essa facilidade de gerenciamento que eu comecei antes e ele também vai te dar a integração. Você vai poder fazer tudo a partir de uma plataforma só e vai poder transformar a maneira que o TI está trabalhando hoje, saindo mais dessa área de manutenção e partindo para uma área de aumentar o poder dos usuários e a produtividade da companhia como um todo. Então, vai ser menos algo que tem sempre que estar atualizando software, tem sempre que estar fazendo manutenção na máquina. Se um computador dá problema, às vezes tem que tentar recuperar os arquivos que estavam salvados só ali. Todos esses problemas, uma vez que você mude para o Drive for Work, vão se tornar muito fáceis. Mas o que assusta nessa mudança é, mas e o controle que eu vou ter sobre isso? E a nossa resposta aí vem com as APIs de atividade, vem com as retenções de arquivo, as capacidades de auditoria, que vão te dar não só a segurança, mas o gerenciamento dessa informação. Então, você vai ter o Drive for Work armazenamento ilimitado. Então, você não vai precisar mais comprar servidor, não vai precisar se preocupar com adicionar espaço, não precisa se preocupar com nada disso. Você vai ter uma auditoria avançada, então você vai saber o que acontece no seu domínio de fato. Você não vai ficar no eu acho que foi isso ou eu acho que foi aquilo, você pode ir lá e realmente ver o que aconteceu. Vamos ter ainda muitos recursos premium chegando, muita coisa nessa área de segurança, nessa área de relatório, nessa área de visibilidade da informação, o que está acontecendo com ela, tanto quanto na área de recuperação e proteção dessa informação. Todos os documentos vão estar na nuvem, então eles vão ser acessíveis de qualquer lugar, eles vão ser compartilháveis, e você tem toda essa infraestrutura da Google por trás, que te ajuda a poder gerenciar as permissões, fazer um compartilhamento com diversos tipos de permissão, com apenas visualização, com comentário, o que te dá um controle maior. E mais do que isso, se um outro usuário for lá e fizer uma cópia desse documento, através dessas auditorias avançadas, você vai poder saber. Então, um controle bem grande que você vai ter sobre a informação que hoje você provavelmente não tem. Então, você vai colocar o seu domínio sob o seu controle. Como você consegue o Drive for Work, né? Bom, os novos domínios, com certeza, podem ter o Drive for Work. Se você já é um cliente do Google Apps for Business ou está no trial, tanto do Google Apps for Business quanto do Drive for Work, você pode fazer esse upgrade. Se você já é cliente do Google Apps for Business e usa o Vault, também pode fazer esse upgrade, e até os clientes da própria versão padrão, da versão Standard. Porém, se você for uma instituição sem fim lucrativo, se hoje você ainda estiver no Postini, primeiro você vai ter que executar a migração do Postini para o Google for Business. E se você é da área de educação, ainda não está disponível o Drive for Work, mas vai chegar. O Drive for Work se baseia muito nessa parte de e-discovery, e um e-discovery que está se estendendo cada vez mais para todo tipo de conteúdo. Então, agora a gente tem um e-discovery de atividades, do que está acontecendo nos documentos. Você
pode ver o que aconteceu no documento, você pode acessar o documento através dessa ferramenta que o Bruno comentou, que é o Google Vault. Então, se você vê que alguém fez uma alteração, você pode ir lá buscar no Vault e ver o documento, ver a alteração que foi feita nesse documento. Você sendo um cliente Postini, hoje, para migrar para o Drive for Work, como eu comentei, você precisa contactar o seu parceiro o mais rápido possível para você ser colocado numa lista de prioridade para fazer a migração para o Google Apps for Business e daí fazer esse upgrade para o Drive for Work. O processo do upgrade vai dependendo do tipo de contrato que você tem, tanto do Google Apps for Business quanto de quem vem do Postini. Contactar o seu de contas que você tem na Google é a melhor maneira de saber qual o processo que você vai precisar passar para fazer esse upgrade. E vocês podem contactar aí a Patrícia, ela vai ter todos os recursos, todas as informações para te explicar direitinho o que você precisa fazer. E a melhor parte é que você não precisa fazer nenhuma migração, né? Vocês já estão hoje no ambiente aí da Google, é super simples fazer essa migração, porque você só precisa clicar um botão, vai ter o espaço limitado, vai ter acesso a esse gerenciamento a nível de unidade organizacional, que é muito diferente, que é muito interessante, assim, porque às vezes um setor financeiro tem uma necessidade diferente de um setor de marketing, e você vai poder monitorar para ver se estão seguindo as diretrizes que você colocou para aquelas partes da organização. Então é muito simples, muito fácil fazer isso. Hoje a gente já está com mais de 190 mil usuários ativos, 190 milhões de usuários ativos mensais no Drive. Você pode ver aí que tem muita gente, muito grande hoje já está usando o Drive, então isso mostra que estamos atendendo a demanda do mercado. E é claro que as empresas menores vão ter todas as suas necessidades atendidas dentro dessa ferramenta nova que a gente está oferecendo aí agora. E agora vamos ver as perguntas e responder elas. Alguma coisa? Patrícia, você quer ver as perguntas para a gente? Vamos lá, eu já tenho algumas perguntas aqui. A primeira pergunta é do Hudson Nunes. Ele pergunta, preciso esclarecer se é possível no Work, quando um arquivo DWG está sendo usado no Drive, não permita que ele seja aberto por outro usuário ou emita um alerta. É possível que se faça isso? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Vou me colocar aqui. Pessoal, vocês estão me ouvindo agora? Pessoal, me ouvem? Olá, Bruno, Richard, vocês me ouvem? Agora sim. Oi, agora a gente ouve. Bacana, então vamos lá. A primeira pergunta aqui foi do Hudson Nunes. Ele pergunta, é possível no Drive for Work, quando um arquivo DWG está sendo usado, que o Drive não permita que ele seja aberto por um outro usuário, ou ele emita um alerta? Boa pergunta. Hoje, dentro do Drive for Work, que você vai ter ali no canto direito, é aquele feed de atividades, né? Então, você consegue ver, antes de abrir um arquivo, se outra pessoa acabou de abrir aquele arquivo ou se está trabalhando nele. Ele não vai te impedir de abrir o mesmo arquivo, e caso duas pessoas diferentes estejam trabalhando no arquivo, né, que não seja nativo do Google, pode vir a criar duas versões. Agora, desde que a pessoa se policie para verificar do lado direito, no feed de atividades, se aquele arquivo está sendo aberto por outra pessoa naquele momento, ela vai conseguir evitar esse tipo de confusão.
Legal. Uma outra pergunta da Manuela, eu já respondi para ela, mas eu acho que pode ser uma dúvida comum. A dúvida da Manuela Fernanda é a seguinte, uma dúvida minha é a seguinte, hoje temos algumas contas com espaço de 1 tera contratado. Com o Google Drive limitado, como fica a questão financeira? Porque pagamos por esses espaços. Bom, Manuela e todos os outros participantes, se você quiser fazer a sua mudança para o Drive for Work antes do aniversário do seu contrato junto a Daedalus, o que a gente pode fazer é dar para vocês em crédito o valor já pago referente aos meses que ainda faltam para vencer o seu contrato atual. E aí a gente dá esse desconto no seu novo contrato do Drive for Work. Tá legal? Deixa eu ver. É necessária, a pergunta do Guilherme Pimenta, da Intec Engenharia. É necessário migrar todos os meus usuários para Google for Work ou é possível migrar apenas alguns? Guilherme, essa eu também posso responder. Hoje a gente precisa migrar todo mundo, o domínio inteiro precisa ser migrado para o Drive for Work, tá? O Cristóvão faz uma pergunta que é como se dá o compartilhamento de arquivos? O usuário pode compartilhar o arquivo com todo mundo ou posso limitar com cada setor? Você quer responder essa, Bruno? Sim. Hoje ele ainda não consegue limitar por setor. Isso está no roteiro para até o final do ano. Né? Hoje, quando o administrador criar as regras de permissão de compartilhamento, elas têm que ser aplicadas para todo o domínio. Então, ele vai falar, dentro de todo o domínio, né, os usuários vão poder compartilhar só entre eles, dentro do domínio, ou externo, enfim. E ainda nesse ano, dentro do nosso roteiro, está essa opção para poder criar, né, essas regras por unidade organizacional. Então, dentro do setor financeiro, aqueles usuários têm permissão para compartilhar como eles quiserem. Dentro do setor de estagiários, eles só vão poder compartilhar arquivos internamente dentro da empresa e assim por diante. Oi, uma outra pergunta aqui do Fernando Figueiredo. Macro para o Excel já está em desenvolvimento? Na verdade, Fernando, o macro para Excel ele já está disponível, tá? O Henrique Fukuda, gostaria de saber se há possibilidade de bloquear extensões como MP3, AVI. Quer responder? Boa pergunta. A gente precisa dar uma verificada com a nossa engenheira aqui e a gente pode retornar isso aí depois, tá, Patrícia? De cabeça eu não sei. Tá, eu acho que você consegue configurar algumas regras dentro do Google Apps, tá? Que seria o Drive for Work. Uma pergunta do Eric de Souza Silva. Podemos limitar o horário de acesso ao Work somente no horário comercial, por exemplo? Eric, só através do Drive for Work você não tem essa possibilidade, mas a Daedalus desenvolveu um produto chamado DAT, o Daedalus Authentication Tool, que você pode encontrar 2 plugins, um de restrição de horário, e aí você pode restringir o horário que você quer que o seu funcionário trabalhe, e também um plugin de restrição de IP, onde você pode também definir de que IPs ele pode acessar o Drive for Work, tá? O Rodrigo Stella pergunta, não ficou muito clara a questão de permissionamento de pasta, criar uma estrutura com várias pastas, onde eu possa dar permissões a pessoas ou grupos. Você quer falar um pouquinho, Bruno? Legal. Bom, o que vai acontecer? Né? Cada pasta que for criada pelo proprietário, esse proprietário que vai criar o permissionamento. Tá? Então, por exemplo, vamos pensar num departamento específico. Vamos esquecer a nível de empresa e pensar no departamento, o departamento de marketing, o gerente de marketing vai criar a pasta de marketing e vai criar as regras de permissão. Tá? Então, por exemplo, todos os outros funcionários da área de marketing vão ter acesso para visualizar e editar aquela pasta.
os outros usuários da empresa que não são de marketing vão ter acesso somente para visualizar o que está dentro daquela pasta. Né? E, de novo, os usuários de marketing têm acesso também para compartilhar com outras pessoas de fora da empresa o que está dentro daquela pasta. Quando você pensa no nível de TI, você pode fazer também isso, só que aí uma pessoa, um administrador de TI, vai provavelmente designar um proprietário para cada pasta ou cada departamento, né, para facilitar a vida dele. Ou, se por acaso ele quiser controlar tudo pela TI, ele também pode. Cria uma pasta para o departamento, né, e aí cria essas regras e permissões para cada um, só que aí ele que vai ter que administrar quem pode acessar e quem não pode. Legal. Tem uma outra dúvida aqui, do Marcos Vinícius. Com relação à integração da conta com o AD, a integração se estende aos grupos e direitos de acessos para o compartilhamento do Google? Sim. O Rodrigo Máximo pergunta, trabalhando com o arquivo no Drive, o que acontece se a internet cair? Existe alguma ferramenta, espécie de gateway, para manter os arquivos mais utilizados em cache local? Sim, a gente tem a opção offline do Drive, né? Inclusive, você tem isso tanto na interface web, então se você está utilizando o navegador Chrome, você pode instalar o aplicativo offline e ele vai ter ali no cache de memória dele os arquivos mais utilizados para serem acessados offline. E se você está usando na sua máquina, você também tem o cliente para sincronizar com uma pasta sua. Então, você vai ter uma pasta do Drive na sua máquina que vai ter todos os arquivos. Aquilo vai ser sincronizado constantemente. Né? Então, nesse caso, você teria acesso a não só os últimos arquivos, os mais usados, mas teria acesso a todos os arquivos enquanto estiver offline. Legal. Deixa eu ver mais alguma pergunta. Deixa eu ver. É possível, a pergunta do Fernando Figueiredo, é possível vincular conteúdos de uma planilha com várias planilhas diferentes? Sim. Sim, é possível sim. A gente faz isso aqui na Daedalus e a gente consegue fazer esse vínculo com várias planilhas diferentes. O Guilherme Pimenta faz outra pergunta. Foi falado sobre a edição dos arquivos no formato Word. O novo plugin que permite editar arquivos Office é muito ruim. Vamos lá, Guilherme. A pergunta na íntegra. Uma função que era de já abrir o arquivo Office convertendo para o formato Google foi retirado. Agora é necessário abrir no formato Office e salvar no formato Google gerando uma cópia. Guilherme, eu não tive esse problema. Bruno, você teve alguma informação sobre isso? Eu acho que se ele estiver tendo dificuldade com o novo plugin, ele vai ter a opção de desinstalar esse plugin para voltar à maneira que ele trabalhava antes, tá? Onde ele teria que primeiramente converter para o formato Google. Né? O que esse plugin faz hoje é automaticamente identificar arquivos que são formato Office, abri-los ainda dentro do formato Office, caso você só tenha que dar uma revisada, alguma alterada, e mandar de volta para a pessoa em formato Office. Agora, se você trabalha onde você já quer manter tudo no formato Google, né, nativo Google, talvez esse plugin possa ser retirado, né, excluído do navegador Chrome por ele, para não ter esse tipo de problema. Guilherme, se você estiver tendo problemas mesmo, dá uma ligadinha aqui na Daedalus, fala com o nosso time de suporte, que eles conseguem ajudá-los você a solucionar esse problema que você está tendo. Tá? Bom, acho que é isso, Bruno. Acho que a gente já passou aí 10 minutinhos. Gente, eu vou, as demais perguntas que estão entrando aqui, eu vou respondendo uma a uma depois também, mas eu acho que
a maior parte das perguntas já foram respondidas. Essa apresentação foi gravada, então nós compartilharemos ela com vocês ao final da sessão, tá bom? Bruno, você gostaria de deixar algum recado final? Queria agradecer aí pessoal que participou, né? E, por favor, se vocês tiverem mais dúvidas, vocês quiserem entender mais, entre em contato com a Daedalus, né, o seu revendedor local, ou entre em contato também com a gente, a Daedalus vai nos envolver se precisar, mas avaliem essa possibilidade, né? O mercado está movendo de maneira muito rápida, e quando você tem uma tecnologia de ponta como essa, né, algo que te tira qualquer tipo de limitação, se torna um diferencial competitivo. Então, estudem melhor isso aí, entrem em contato conosco e com a Daedalus para a gente poder ajudar vocês a fazer esse upgrade aí também. Tá? Obrigado mais uma vez e boa tarde para todo mundo. Boa tarde, pessoal. Agradeço também a participação de vocês. E nós da Daedalus, como sempre, ficamos à disposição de vocês para esclarecer alguma dúvida que tenha ficado, ou mesmo para avaliar a adoção do Drive for Work na empresa de vocês. Muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima.